Fala galera, aqui é Gustavo Brito, esse é o podcast da Escola de Rebeldia. Hoje a gente está recebendo uma pessoa muito especial, cara, o líder do curso Trunfo, Breno Paquelê, é um cara que está com a gente há muitas edições, desde o começo da escola. Breno, é um prazer te receber, cara. Legal. É uma honra pra gente ter você na Escola de Rebeldia desde o começo. Queria que você se apresentasse um pouquinho, contasse um pouco da sua trajetória. Tá, então é até difícil me apresentar, que eu faço tanta coisa, né? Mas eu tive carreira executiva por muito tempo, fiquei 15 anos como gestor empresarial, passando por diversos cargos e ultimamente me dedico muito a compartilhar conteúdo sobre negociação, então sou professor, consultor sobre esse assunto, acabei de escrever um livro sobre negociação. Sim, estivemos lá no lançamento, foi semana passada, né? Sábado passado? Foi, dia 24 de agosto. Muito bom. Pare de ganhar mal. Muito bom, muito bom. A galera já está escrevendo a respeito, todo mundo postando, né? Eu vi. Meu irmão acabou de ler o livro, leu assim muito rápido. Eu acho que ele está querendo ganhar bem muito já agora mesmo. Ele falou que estava até, ele como gestor, como empresário, estava até preocupado com o título do livro, mas ele disse que ficou muito bem surpreendido, né? Sim, já até emprestou para a equipe dele, assim. É muito interessante, né? Essa percepção, né? De que, no fundo, é bom para todo mundo, né? Quando a gente entende como se negocia, como a gente entende como criar argumentos plausíveis, né? Não é preciso ter medo disso. Eu vejo que as pessoas ficam muito desengajadas no trabalho quando não conseguem, não vem abertura para falar sobre essas questões, né? Não entendem que existe espaço para isso, né? Legal. Isso é um gatilho para a primeira pergunta que eu tinha planejado, né? Sobre como as pessoas evitam negociar. Queria que você respondesse duas perguntas. Uma, primeira é como você define a negociação ou como você pratica normalmente a negociação e por que é que as pessoas evitam tanto negociar, né? Acho que é um bom começo para a gente hoje. Bom começo. Então, eu começo definindo a negociação como uma forma de acomodar interesses para encontrar soluções que sejam mutuamente satisfatórias. Então, eu tenho alguns interesses, você tem outros. Eles aparentemente não são conciliáveis e a gente vai ter que buscar a melhor forma de encaixá-los para ficar bom para todo mundo. Certo. Essa também é a premissa básica, sem ter que decorar nenhuma definição, acho que facilita o entendimento. As pessoas evitam negociar porque elas têm uma visão da negociação muito tradicional, né? Porque a negociação é um campo novo, é um campo que começou a ser estudado de forma mais profunda na década de 80. Então, é um campo muito recente. E as pessoas antes viam a negociação só como uma batalha, né? Como uma disputa em que, para eu ganhar, você necessariamente tem que perder e que eu tenho que impor o meu ponto de vista e fazer você ceder, né? E por enxergar a negociação dessa forma, as pessoas acabam evitando realmente, né? Sim, verdade. Isso é mais ou menos a transição que a gente está vivendo hoje da visão tradicional de negociação para uma visão mais colaborativa. Você pode falar um pouco sobre a negociação colaborativa? Posso. Então, o programa de negociação de Harvard, que começou a promover uma mudança de visão, então ele foi fundado em 1979, e aí a partir daí começaram, um grupo de estudiosos começou a estudar esse tema, produzir conteúdo, dar cursos, incluir essa matéria na grade de universidades, né? Então começaram a institucionalizar o ensino da negociação. E em 1981 veio o primeiro livro para propor essa visão diferente, que foi o Como Chegar ao Sim. Né? E aí, nesse livro, eles abordam os 4 princípios da negociação baseada em princípios, e falam muito, né? Falam contra essa visão tradicional da batalha e propõem essa visão colaborativa. Quando a gente fala em negociação colaborativa, tem muita gente que acha que é uma visão ingênua, utópica, que é impossível. Vamos colaborar. Que no dia a dia não funciona. Então, para esses céticos, eu até prefiro usar a palavra construtiva. Né? A gente vai ter que construir uma solução conjunta. Sim. Naturalmente, para construir, a gente vai ter que colaborar no sentido de trabalhar junto. Sim. Só isso. Né? Então, são 2 pessoas juntas trabalhando para resolver um problema. É simples assim, mas o pessoal acha que é ser bonzinho ou ser ingênuo, né? Muito interessante, né? A apropriação, a interpretação das palavras. Me veio à cabeça aqui um ponto que você falou sobre o como chegar ao sim, sobre os pilares, né? Eu lembro que no curso Trunfo você fala muito da negociação em 5
pilares. Você pode falar que pilares são esses? Posso. Então, a metodologia de Harvard, ela fala sobre princípios, de uma forma... 4 princípios, né? Sobre 4 princípios, né? Que ela fala basicamente de separar as pessoas do problema, então a gente ser duro com o problema e não com as pessoas, tentar explorar os reais interesses que estão por trás das posições que a pessoa está demandando, buscar várias opções dentro da negociação, então não ficar amarrado a um caminho único, né? Tentar buscar várias soluções alternativas, e de que a negociação ela deve ser sempre baseada em algum critério objetivo, para fugir só da vontade das partes. Então, esses princípios, eles norteiam a negociação de uma forma geral, mas eu sinto, né, e comecei a sentir quando eu comecei a dar aula, que as pessoas não viam muito como aplicar isso no dia a dia. Elas concordam com os princípios, mas quando chega ali na hora de negociar, fala assim, pô, beleza, e agora, né? Na hora de negociar, tá todo mundo brigando por preço. Aí já fala, bom, então não sei aplicar, era para separar a pessoa do problema, mas a pessoa virou o problema. Sim, o cara não quer negociar, pô, tá de má vontade. E é sempre assim, não, no meu negócio é diferente, né? No meu não funciona. E aí eu, pegando esse conteúdo todo que eu aprendi lá, inclusive em cursos presenciais e também de vários livros que eu li, eu estruturei a negociação em 5 pilares, que não é uma metodologia minha, mas é uma forma de ensinar, né, de fazer com que isso seja mais fácil de aplicar, né? E aí eu divido em 5 pilares a negociação de uma forma estratégica. O primeiro pilar é a postura, é a forma como você encara a negociação, se você encara com aquela visão tradicional que eu falei como uma batalha, ou se tem uma abordagem colaborativa, né, de que tem que resolver um problema conjunto. Segundo pilar é a preparação. Eu mostro, a gente pode até entrar mais a fundo nisso daqui a pouco, né? Mas que as pessoas não se preparam para negociar, elas vão agindo de improviso, e eu mostro como a gente pode se preparar de uma forma eficaz para qualquer negociação. Terceiro pilar é a comunicação, né? Porque a negociação depende de uma interação humana, então as pessoas vão ter que se comunicar. Quarto pilar, que são táticas efetivas de negociação, e muita gente só quer aprender tática, né? Pula direto para tática. Pula direto para isso. E o quinto pilar são as emoções, que como em qualquer interação humana, as emoções estão presentes e às vezes uma palavrinha mal colocada pode destruir tudo que foi construído. Então esses são os 5 pilares. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Eu acho que é uma maneira muito interessante de você traduzir os 4 princípios para o dia a dia. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre postura e sobre como lidar com a outra parte da negociação quando essa outra parte é muito intransigente, por exemplo. Entra já na negociação com uma intransigência enorme. Tá. As principais questões ali sobre postura, o que eu sempre proponho, fazendo uma metáfora, é que a gente tem que sair de um jogo ali de cabo de guerra, em que eu puxo para um lado e ele puxa para o outro, e a gente vê quem vai ceder primeiro ou quem tem mais força, para pensar num jogo como um quebra-cabeça, em que eu tenho algumas peças, o outro tem algumas peças, a gente vai ter que montar a melhor composição deles, né? Então, o ponto sobre a postura é que eu preciso descobrir qual é o real problema que eu estou ali para resolver. Né? Como as pessoas têm aquela visão tradicional e tentam impor o seu ponto de vista, ela já vem com uma cabeça muito fechada ali com as suas demandas, porque as minhas demandas, em geral, são a forma como eu acho que vou resolver esse problema. Por tudo que eu pensei antes de conversar com você, né? Pela minha visão do mundo, pelo que eu sei do meu problema, eu concluí que a forma de resolver o problema é essa e vou lá tentar fazer com que você aceite isso. Sim, é quase que um teste de hipótese, né? Deveria ser. Deveria ser. Só que a pessoa não está ali para testar nada, ela está para impor. E aí é que essa conversa, então eu como negociador, adotando uma postura de construção mais colaborativa, vou ter que descobrir qual é o problema que eu estou para resolver e mostrar para a pessoa que existem outros caminhos para resolver esse mesmo problema. Legal. Então, partindo do princípio, colocando na prática, né, que o outro vai ser intransigente. Na maioria dos casos, ele é intransigente. Seria perfeito se toda vez que eu sentasse para negociar, fosse com alguém que tem essa visão da negociação, que também quer construir, que pensa no meu interesse também. As pessoas, em geral, vão ser intransigentes. Então, eu vou ter que começar a fazer perguntas, extrair informações para descobrir o real interesse que está por trás daquela posição que ele está externando. Tá? Às vezes eu vou fazer perguntas, a pessoa vai se fechar porque ela vai achar que eu quero explorar. Então eu tenho que começar a perguntar, bom, por que não dá para ser assim? Por que precisa ser dessa forma?
E aí muitas vezes a pessoa vai continuar fechada. Aí eu vou ter que partir para e se nós fizéssemos tal coisa? E se partisse para uma outra solução? Pode ser que ainda assim ela fique fechada. E aí você vai ter que começar a dar um primeiro passo, né? Então falar assim, bom, pelo que eu entendi da sua questão, talvez se a gente fizesse de tal forma, e às vezes eu oferecendo alguma concessão que seja pequena antes, isso pode começar a gerar um sentimento de reciprocidade. Para abrir uma mínima porta, né? Para abrir uma mínima porta. E se nada disso funcionar, vale também você falar abertamente sobre a questão. Falar assim, olha, eu sentei aqui para conversar com você porque eu tenho um problema para resolver, sei que você também tem outro. Não dá pra gente achar que só você vai resolver o seu, né? É uma conversa aqui entre adultos, cara. Então, se a gente achar que não tem minimamente uma condição da gente resolver, não tem problema nenhum. Cada um segue o seu caminho, mas... Tentar resolver o meu problema com outra pessoa, você tenta resolver o seu problema com outra pessoa. E sem ser ofensivo, sem afrontar, mas colocando. Eu estou disposto a construir. Perfeito. Se você achar que não tem espaço para isso, não tem problema nenhum. Você lembra de alguma ocasião em que você teve que negociar? Óbvio. Em alguma ocasião, eu lembro de um exemplo que você dá sempre que você foi para uma negociação, o cara falou, se não for isso, melhor nem vir. Essa aconteceu, essa foi interessante, é que eu já tinha uma reunião marcada com o cliente, era dali a 2 dias, e era em outra cidade, e aí ele na véspera, ou 2 dias antes, né, me liga e fala assim, se não der 8% de desconto, não precisa nem vir. Então essas afrontas, as pessoas usam isso porque elas sabem que com algumas pessoas funcionam. Então tem gente que já vai falar assim, pô, mas sério, será que não dá para ser 7, não dá para ser 6? E já entra numa negociação ali por telefone e não teve nenhum fato novo, né? O fato novo foi que ele disse que eu não precisava nem ir, né? Então a gente cai nessas afrontas. Então o que eu sempre faço quando a pessoa me afronta ou coloca um ultimato, eu tento minimizar essa questão. Como é isso? É parafraseando, não é ou é 8% ou nada. Entendo que a questão de preço seja importante para você, a gente vai conversar sobre isso amanhã. Pronto. Você fala, não, mas tu não ouviu, é isso assim. Eu entendi agora que é um problema mais grave ainda do que eu achava, a gente vai resolver ele amanhã. Tranquilo, vai ser na conversa. Muito legal. Eu queria que a gente entrasse então no segundo pilar, Breno, pilar da preparação. Você pode falar um pouco mais sobre esse pilar? E uma segunda pergunta dentro desse tema, é um dilema que sempre pinta na cabeça de alguém que está negociando assim, abro a minha informação, não abro a minha informação, o que vale mais a pena? Segurar a minha informação e tentar pegar o máximo de informação do outro? Como é que isso funciona numa negociação construtiva, colaborativa? Tá, então a grande maioria das pessoas não se prepara, né? Então eu vi uma pesquisa recente que 62% dos brasileiros não se preparam, não tem uma estratégia definida para negociar, eles simplesmente vão. Né? Vamos na raça aí, vamos que vamos. Freestyle, né? Freestyle. Negociação freestyle. Freestyle. É um tema para o próximo livro. Eu costumo falar isso muito, que é engraçado, que já convivi com vários vendedores, né? E o vendedor normalmente, né, típico, né? 62% das pessoas, vai no freestyle, vai confiando na sua intuição, nas suas habilidades, e ele nunca erra, né? Porque quando ele vai no freestyle e funciona, dá tudo certo, ele consegue reverter, é porque ele é muito bom, habilidoso, maravilhoso, inteligente. Quando dá errado e ele não consegue fechar esse negócio, é por causa da crise, é porque o cliente não tinha dinheiro, não consegue ouvir. Então, nunca o problema é com ele, né? E eu canso de ver acordos deixarem de ser fechados por problemas de preparação, né? E o que eu digo sobre preparação? Tem gente que acha que se prepara, mas a preparação é aquela simplista ali de pensar, bom, meu preço-alvo é esse, o mínimo que eu estou disposto a aceitar é esse aqui, e eu vou vender caro cada concessão no meio do caminho entre uma coisa e outra, né? Então, como se preparar, né? Como pensar de uma forma mais ampla na negociação? Eu separo a preparação em 3 aspectos principais. Primeiro é você mapear as partes, que são pessoas ou empresas que de alguma forma podem influenciar essa negociação. Então as pessoas em geral têm uma visão muito simplista de quem está negociando só eu e a outra pessoa, né? Mas essa pessoa, ela responde para alguém, ela tem outros influenciadores, né? Outras pessoas interessadas, né? No fim daquela negociação, que vão se beneficiar daquela negociação. Né? Ela tem outros clientes, tem fornecedores, dentro da estrutura da empresa tem várias pessoas que vão opinar. Às vezes ela
prometeu para a equipe, falou assim, teu chefe aqui vai resolver isso, fica tranquilo, sou bom. Às vezes a questão de ego faz com que ele não possa voltar lá e dizer para eles que não conseguiu, ou que fez alguma coisa abaixo do que ele tinha prometido. Então tem vários influenciadores que podem agir para determinar o rumo dessa negociação. Legal.